Olá! Alguns alunos acabam se complicando na hora de resolver equações de primeiro grau, como essa, por exemplo. Tenta resolver essa equação. Pausa o vídeo e tenta resolver. Vai, tenta resolver, para de preguiça. E aí, deu ruim também? Eu vou te mostrar o que é uma equação do primeiro grau, alguns conceitos que são bem importantes para saber, mas principalmente o que acontece quando você resolve uma equação como essa. Você quer saber? Vem comigo, eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Equação do primeiro grau não costuma ser aquele assunto em que os alunos têm grandes dificuldades. Mas eu sei que eles têm algumas dificuldades com algumas questões mais teóricas e esse é o meu objetivo aqui, pontuar essas questões que eu sei que os alunos acabam se atrapalhando um pouquinho. Primeiro, o que é uma equação do primeiro grau? Toda equação que pode ser redutível, ou seja, ela pode não aparecer com essa cara. Mas se você consegue, aos poucos, ir transformando ela, reduzindo ela, escrever nessa forma, então eu digo que ela é uma equação do primeiro grau. O número A e o número B, que são constantes, nós chamamos de coeficientes. Então, o A é um coeficiente e o B também é um coeficiente. O A não pode ser zero, porque se o A for zero, 0 vezes x, qualquer que seja o x, isso aqui dá zero, então você não vai ter nenhuma equação, ok? Segundo, numa adição, cada um desses elementos é chamado de parcela ou termo. Então, esse termo aqui depende, o valor dele depende do x. E esse termo aqui, ele não depende do x, ele independe do x, por isso que eu chamo ele de termo independente. Então, olha só, numa equação do primeiro grau, que é uma equação que pode ser reduzida a essa forma, né? Esse elemento que está multiplicando a sua incógnita é um coeficiente e é o coeficiente do x. E esse aqui independe do x, é chamado de termo independente, ok? Bom, alguns exemplos aqui, os alunos às vezes se atrapalham. Bom, professor, primeiro, aqui eu só posso ter b positivo porque está somando. Bom, na verdade, esse símbolo aqui, ó, não é o sinal do número, indica a operação matemática, tá? Então, nesse caso, eu sei que o A é 5 e o B é 4. Esse cara, professor, isso não é uma equação do primeiro grau porque eu não estou escrevendo nessa forma. Aqui tem que ser adição e aqui tem uma subtração. Bom, você lembra que toda subtração pode ser escrita como sendo uma adição. É você somar, adicionar com o menos 4, ok? Então, essa equação e essa, elas são na verdade a mesma, tá? Então, agora fica mais evidente quem é o coeficiente do x e quem é o termo independente, ó, ax mais b. Mas a gente não precisa escrever isso não, basta você olhar aqui e aí 5 é o coeficiente do x e menos 4 é o termo independente, ok? Outra coisa que eu costumo dizer é, nós usamos x como incógnita quando não tem um contexto. Caso contrário, eu uso outras letras, A, B, M, P, a letra que for mais conveniente naquele contexto. Então, essa equação, não é porque eu estou usando a letra A, que o A é o coeficiente e esse seria o x, não faz o menor sentido isso, tá joia? Nessa equação, a minha incógnita é o A. E esse cara aqui, esse eu vou dizer que é o A? Não, né? Agora, eu vou dizer simplesmente que esse aqui é o coeficiente da incógnita A. Nessa equação, a minha incógnita é A. O termo independente é 4 e o coeficiente do A é 5. Essa equação é exatamente igual a essa. Ela tem os mesmos coeficientes, 5 e 4. Não importa a letra que eu use. Em muitas situações, os exercícios, por exemplo, em vestibulares, em concursos, eles colocam na equação letras para te confundir mesmo, para saber se você sabe o que você está fazendo. Não é para ficar decorando que o coeficiente do x é sempre a letra A, porque se a tua incógnita for o A, quem é esse cara?
Então, não fique preso às letras, ok? Então, essa equação é exatamente a mesma que essa, eu só mudei o nome da incógnita, que a incógnita aqui é x. Então, esse cara é o coeficiente da incógnita A e aqui é o termo independente, exatamente igual aqui, tá bom? Bom, essa aqui, ela é uma equação do primeiro grau? Olhando assim, não parece, porque tem um x quadrado aqui, né? Mas, olha, tem uma igualdade aqui. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, se você subtrai, porque você tem uma adição, você subtrai 2x quadrado desse lado, subtrai 2x quadrado do outro lado, ou seja, eu usei a lei do cancelamento para adição aqui, essa equação ficou de que maneira? 5x igual a menos 4. Se agora você somar, adicionar 4 dos dois lados, a equação vai ficar como? 5x, você soma 4 desse lado, soma 4 do outro, deu 0. Então, olha essa equação, não é exatamente essa que está aqui? Então, essa equação que não tinha cara de ser equação do primeiro grau, eu consegui escrevê-la com essa forma. Então, essa equação ficou reduzida a uma equação do primeiro grau. Então, esta própria é uma equação do primeiro grau, porque ela pôde ser escrita, foi reduzida a essa forma. Então, não é porque tem um quadradinho aqui que ela é uma equação do segundo grau, ok? Agora, essa aqui eu não consigo eliminar esse termo que tem um x quadrado. Então, eu não vou conseguir escrever isso aqui reduzindo a essa forma. Então, essa aqui sim, ela é uma equação do segundo grau e eu não vou falar sobre equações de segundo grau neste vídeo, ok? Então, olha só, essa é uma equação do primeiro grau, apesar de aparecer isso. Agora, essa aqui, ela não é. Da onde vem, então, o nome equação do primeiro grau e equação do segundo grau? Olhando aqui, a incógnita é o x, e aí só aparece x aqui. O expoente que você tem aqui, ele não apareceu. Se não apareceu, é x elevado a 1, porque x elevado a 1 é x. Então, esse carinha é que está dando o nome primeiro grau. Aqui você tem duas parcelinhas, dois termos com x, esse e esse. Esse cara tem o expoente 1 e esse tem o expoente 2. Quando você tem uma expressão polinomial, você vai pegar o maior grau que você tem aqui, o maior expoente, e esse cara é que vai ser o nome dele, equação do segundo grau. Então, o 2 veio daqui, é daqui que aparece, tá bom? Essa aqui, essa é um caso especial. Eu tenho aqui, olha só, o x é uma incógnita e o y também é uma incógnita. Isso aqui, se você olhar, não parece uma equação do primeiro grau, porque aqui, ó, a equação do primeiro grau só tem uma incógnita. Na verdade, ela pode ter mais do que uma incógnita. Aqui, essa parcela tem o x e esse cara é o coeficiente dessa incógnita x. E esse cara é o coeficiente desta incógnita y. Então, essa é sim uma equação do primeiro grau, mas com duas incógnitas. Também não vamos falar sobre isso nesse vídeo, e isso aqui aparece bastante em sistemas de equações lineares, ok? Então, como é que nós fazemos para encontrar as raízes de uma equação do primeiro grau? Bom, a maioria dos alunos me diz assim, professor, é só você isolar o x, ou seja, deixa o x do lado esquerdo e passa para o lado direito todo o resto. Na verdade, eu digo para vocês que o que está por trás da resolução de qualquer tipo de equação, inclusive do primeiro grau, é transformar a sua equação numa outra que seja equivalente e mais simples. O que são equações equivalentes? Equações que têm as mesmas soluções, as mesmas raízes. E o que é que você pode fazer para transformar uma equação numa outra que seja equivalente a essa anterior, tem as mesmas raízes? Tudo que você faz de um lado, você faz do outro lado da igualdade. Essa é a ideia básica que está por trás da resolução de qualquer tipo de equação, inclusive essa. Vamos ver como é que fica? Você tem o símbolo de igual aqui, ok? Do lado de cá, eu vou fazer o quê? A operação inversa da adição é a subtração. Então, subtrai dos dois lados b. Subtrai b deste lado, vai sobrar apenas ax. Subtrai b desse lado, a menos b, vai dar menos b. Bom, então se esse cara é verdade, se eu subtrair b dos dois lados, eu obtenho isso. Por outro lado,
Se eu tenho isso, adiciona b dos dois lados. Adiciona b desse lado, você volta aqui. Adiciona b desse lado, menos b somado com b, volta aqui. Então, a volta também é verdadeira. Essa setinha dupla está me indicando que essas duas equações elas são equivalentes, ou seja, têm as mesmas raízes. Continuando. Daqui, então, eu posso tirar o seguinte. Se este cara é igual a esse, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, desse lado, se eu dividir por A, eu fico com x. Mas se eu dividir esse lado por A, eu tenho que dividir o outro lado por A. Eu vou indicar a divisão por fração, tá? Então, divide esse lado por A e eu posso fazer isso porque o A não é zero. Isso aqui, sendo verdade, faz o contrário. Multiplica os dois lados por A. Multiplicou por A, chegou aqui. Multiplicou por A, simplificou, volta aqui. Ou seja, essas duas equações também são equivalentes. Como aqui está dizendo que o x tem que ser menos b sobre A, é a raiz dessa também, que é a raiz dessa, porque elas são todas equivalentes. E essa é a raiz dessa equação. Duas observações importantes. Não é porque tem esse símbolo aqui que está dizendo que este número é negativo, porque eu não sei o valor do A e do B. Eu só sei que o A não é zero. Mas imagina, por exemplo, que o A é positivo e o B é negativo. Então, menos um número negativo vai ficar positivo dividido por um positivo, isso aqui vai ficar positivo. Então, esse símbolo aqui não está dizendo que este número seja negativo. Pode ser negativo, pode ser positivo. A segunda observação é, tá vendo, professor? Eu falei para você, é só deixar o x de um lado e passar para o outro todo o resto. Essa história do passa para lá, eu já fiz 2 vídeos só falando sobre isso. Eu vou deixar no cardzinho aqui, caso você não saiba que quando a gente passa para o outro lado, a gente nunca troca o sinal. É verdade. Dá uma olhadinha nesses vídeos e você vai ver. Essa história do passa para lá, ela não é toda errada. O problema é você fazer isso sem saber o que você está fazendo de fato. Porque aí sim você vai cometer erros muito bobos, ok? Vamos resolver alguns exercícios? Esse aqui. Qual é a operação inversa da adição? Então, se eu subtrair dos dois lados 21, subtrai 21 desse lado, sobra menos 3x. Subtrai 21 desse lado, vai dar menos 21. Então, agora eu tenho que tirar esse cara daqui. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Divide esse lado por menos 3. Divide o outro lado por menos 3. Então, x é igual a quanto? Menos 21 dividido por menos 3 vai dar mais 7. Como é que eu sei se essa é a resposta correta? No lugar do x, coloca 7 aqui. Então, 3 vezes 7, 21, menos 21 mais 21 dá 0. Ok, encontramos a raiz dessa equação. Bom, uma observação que eu vou fazer só nesse exercício aqui é o seguinte. Alguém poderia questionar e falar assim, professor, eu poderia aqui somar 3x desse lado aqui? Se você somar deste lado 3x, vai sobrar 21. Soma 3x desse lado, fica 21. Soma 3x desse lado, vai ficar 3x. Agora, divide por 3 os dois lados. Dividiu por 3, sobrou x. Divide esse lado por 3. Então, você tem desse lado 7 e do outro lado ficou x, que é a mesma solução. Porque se 7 é igual a x, então, obviamente, o x é igual a 7. O lado que você vai deixar o x não vai fazer a menor diferença. Essa história que tem que deixar o x do lado esquerdo é besteira. Você pode deixar o x do lado que você quiser, tá bom? Então, normalmente nós vamos fazer assim, mas eventualmente se eu quiser deixar o x do outro lado, porque eu vejo que vai ficar mais fácil, vou deixar assim, tá bom? Mais um. Nesse caso aqui, ela não parece uma equação do primeiro grau, mas será que eu consigo reduzi-la a esta forma? Vamos ver? Subtrai x dos dois lados. Se deste lado eu subtraio x, eu vou ficar com 2x mais 5. Subtrai x desse lado, sobra 17. Subtrai 17 dos dois lados, eu vou ficar com subtrai 17 desse lado, menos 12. Subtrai 17 desse lado, 0. Essa equação é dessa forma. Então, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau, então esta própria também é. Então, aquilo que nós vimos, o que é uma equação do primeiro grau? É toda equação que pode ser reduzida ou reescrita na forma padrão, tá joia? Bom, essa equação eu quero resolver. Eu vou somar 12 dos dois lados, então se eu adicionar 12 desse lado,
fica só 2x, soma 12 desse lado. E agora o 2 está multiplicando, então eu vou fazer o que dos dois lados? Divide esse lado por 2. Divide esse lado por 2, dá 6. Então x igual a 6 é a raiz dessa equação. Uma última observaçãozinha que eu vou fazer só nesse exemplo aqui também, para deixar claro, é: eu subtraí 17 dos dois lados para chegar nessa forma, porque essa forma eu queria mostrar que é a forma que a gente encontra na equação, a forma padrão, né, de uma equação do primeiro grau. Mas eu não precisaria ter feito isso, né? Para resolver, eu poderia muito bem ter ido direto, subtrai 5 dos dois lados. Subtrai 5 desse lado, 2x. Subtrai o 5 desse lado, ficou 2x. Subtrai 5 desse lado, 12. Ou seja, eu poderia muito bem ter vindo direto para cá. Eu não preciso passar por essa etapa para mostrar que é uma equação do primeiro grau, tá bom? A gente pode ir direto. Vamos ver mais alguns exemplos? No vídeo anterior, eu falei que ia falar sobre conjunto universo num outro momento. Bom, chegou o momento. Conjunto universo é o conjunto de todos os possíveis valores que a incógnita pode assumir. Fica mais fácil de entender isso num exemplo. Vamos resolver essa equação aqui, ó. Essa equação, vamos resolver aqui. Subtrai 15 dos dois lados. Subtrai o 15 desse lado, sobrou 5x. Subtrai 15 desse lado, menos 15. Bom, a operação que você tem aqui com 5 é a multiplicação. Então, divide deste lado por 5. Divide esse lado por 5. Vai ficar menos 3. Então, x igual a menos 3 é a raiz dessa equação. Mas quando você tem um problema, você tem um conjunto universo, que é o conjunto de todos os possíveis valores que a sua incógnita pode assumir naquele exemplo. Então, nesse exercício, no item A, o meu conjunto universo é o conjunto de todos os números naturais. Esse cara é um número natural? Não. Então, ele não é um possível valor, né, que a incógnita pode assumir. Ela não pode assumir menos 3, porque o meu conjunto universo não inclui o menos 3. Então, nesse caso, o conjunto de solução é vazio. Agora, no item B, é a mesma equação, só que eu mudei o conjunto universo. Agora, o conjunto dos números inteiros inclui o conjunto dos números negativos. Então, agora sim, eu posso ter como conjunto de solução esse aqui. Mudou o conjunto universo, muda o conjunto de solução, mesmo que eu tenha a mesma equação. Na prática, como é que a gente pode ver isso? Conjunto universo, então, é aquele conjunto de todos os possíveis valores que a incógnita pode assumir. Imagina uma situação prática agora. Imagina que você está com um problema onde o cara que você quer calcular, que você chamou de x, que é a incógnita, é a solução dessa equação. E esse cara é o lado de um quadrado. Você pode obter um quadrado de lado menos 3? Não faz sentido. Logo, o conjunto de solução é vazio. Não existe um quadrado que resolva o seu problema. Uma outra situação. Imagina que você está calculando o saldo da sua conta bancária. E aí, o saldo vai ser a solução dessa equação aqui. E, infelizmente, o nosso saldo na conta bancária pode ficar negativo. É uma pena, né? Queria que não fosse verdade, mas nesse caso eu tenho uma solução sim. Deu para entender a diferença agora de uma situação ou para outra? Mesma equação, situações diferentes, conjunto universo diferente. No começo desse vídeo, eu pedi para vocês pausarem o vídeo e resolverem essa equação. E por quê? Porque a maioria dos alunos resolve, só que chega num ponto em que a maioria acaba se atrapalhando um pouquinho. Eu vou te mostrar como proceder, mas antes eu preciso te lembrar o seguinte. Aqui eu não coloquei o conjunto universo. Quando o exercício não te dá o conjunto universo, isso é muito comum, como nós devemos agir? Bom, primeiro, se o exercício tem um enunciado, um contexto, é o contexto quem define o conjunto universo. Exemplo, essa equação é a que você precisa para resolver, achar o x, que é o lado de um quadrado. O x, que é o lado do quadrado, não pode ser zero e nem negativo, ele tem que ser positivo. Quem é o conjunto universo? Todos os números reais positivos. Uma outra situação. Aqui o x é o número de pessoas que você está procurando. Tá, o número de pessoas não pode ser negativo, até pode ser zero, não tem ninguém, mas negativo não vai ser. Logo, o conjunto universo, além de ser maior ou igual que zero, ele tem que ser inteiro. Logo, o conjunto universo é o conjunto dos
naturais. Então, quando tem um contexto, é o contexto quem define o conjunto universo, ok? Bom, se não tem contexto, nós assumimos que o conjunto universo é o conjunto de todos os números reais. Aqui não tem contexto, então eu vou assumir que o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Vamos resolver? Olha só, tem uma igualdade aqui, o que eu vou fazer dos dois lados? Eu vou fazer as operações que tem aqui, então eu vou aplicar a distributiva aonde aparece. Então aqui vai ficar, ó, menos 3x menos 6 igual, e aplica a distributiva aqui também, 7x mais 7 vezes 4, 28, e continua distributiva novamente, menos 5x menos 35. E o que eu vou fazer agora? Bom, de cada lado eu vou ver o que é que eu posso simplificar isso aqui. Eu posso simplificar o como? Simplificar não é cortar não, tá? Ó, eu vou pegar esses dois termos que tem x e vou juntar. Então 5x menos 3x dá 2x. E esses caras que não tem x, eu também posso juntar, então vai ficar menos 7. Nas expressões algébricas, eu sempre posso realizar a operação de somar ou subtrair quando a parte literal é a mesma, né? Então, tem x, eu posso juntar. Não tem x, eu também posso. A mesma coisa do outro lado. X eu tenho aqui e aqui. Então, 7x menos 5x, 2x. 28 menos 35, menos 7 também. E olha só que interessante. Dos dois lados eu tenho a mesma expressão. Se dos dois lados eu subtrair 2x, vai ficar menos 7 igual a menos 7. E se eu somar 7 dos dois lados? 0 é igual a 0. Na verdade, tanto faz se você parar aqui ou parar aqui. A conclusão vai ser a mesma. Quando a gente encontra isso, o aluno normalmente dá uma travada. Olha, e agora, professor? Deu ruim, o que eu faço? A resposta é, não existe solução? Na verdade, é bem o contrário. O conjunto solução nessa situação não são todos os números, que nesse caso números reais, porque o conjunto universo eu estou assumindo que é o conjunto dos reais, não são todos os números reais que eu posso colocar aqui que torna essa igualdade verdadeira? Na verdade, para qualquer valor de x, isso é sempre verdadeiro. Logo, o conjunto solução é todo o conjunto universo. Tá, professor, eu não entendi ainda não, porque quando não aparece o x, o aluno parece que tem que ter x para ele querer colocar. Então faz o seguinte, volta nessa aqui. Quais são os números que você vai colocar aqui para tornar essa igualdade verdadeira? Ah, professor, qualquer x. Logo, o conjunto universo, desculpa, o conjunto solução é todo o conjunto universo. Esse é um pouquinho diferente. Eu vou aplicar a distributiva também. Eu vou juntar aquilo que dá, né? Então, este com este. E aqui, do outro lado, esse com esse. E aqui também, menos 7. Bom, ficou bem parecido, né? Se você subtrair 2x dos dois lados... Bom, e agora? Agora nós devemos raciocinar do mesmo modo que eu raciocinei aqui. Quem é o conjunto universo? Quais são os valores x do meu conjunto universo que tornam essa igualdade verdadeira? Não tem nenhum valor para x que torna essa igualdade verdadeira. Logo, o conjunto solução é vazio. Bom, de novo eu não gosto porque aqui não tem x. Então volta nessa. Para quais valores de x essa igualdade é verdadeira? Nenhum, né? Então o conjunto solução é vazio. Vocês entenderam a diferença? Aqui, qualquer número torna a igualdade verdadeira. Logo, o conjunto solução é todo o conjunto universo. E nessa situação, não existe nenhum x que torne a igualdade verdadeira. Logo, o conjunto solução é vazio. Então, são duas situações bem distintas. E também mostra pra gente que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Raiz de uma equação de primeiro grau, todo mundo fala assim, sempre tem um número, sempre tem uma única raiz. Mas aí você tem que tomar muito cuidado com o conjunto universo. Então, nessas duas situações, olha só, aqui o conjunto universo, todos os reais. Então, quantas soluções eu tenho? Todo o conjunto dos reais. Eu tenho uma infinidade de soluções. E aqui eu não tenho nenhuma, ok? São situações bem distintas. No próximo exemplo, eu vou, na verdade, dar uma dica para facilitar um pouquinho a vida de vocês quando estiver resolvendo uma equação. Vamos lá? Essa equação do primeiro grau, ela nem é tão difícil de resolver. Mas qual é o problema?
tem fração. E quando tem fração, muitos alunos acabam se atrapalhando. Por isso eu vou resolver de duas maneiras diferentes. A dica, na verdade, vai estar aqui, ok? Olha só, como que eu poderia resolver essa equação? Eu poderia, por exemplo, fazer a adição desse lado e fazer a adição desse lado aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço a adição? Eu não vou explicar nesse vídeo como fazer a adição de duas frações, tá bom? Isso é assunto para um outro vídeo, eu espero que você saiba. Então, faz de conta que aqui tem 1. Olha só, 3 vezes 1, 3. 4x vezes 1, 4x, mais 3 vezes 2, 6. Do outro lado, 5 vezes 1, 5. 4x vezes 1, 4x, mais 5 vezes 10, 50. Eu esqueci de dizer o seguinte, alguns alunos vão ficar com uma vontade tremenda de corta esse 4x, corta esse 4x. Gente, essa simplificação ou esse cancelamento não existe, você não pode fazer isso aqui, tá bom? Resista à tentação. Continuando, você tem uma igualdade entre duas frações. Então quer dizer que esse cara vezes esse é igual a esse vezes esse. É o que o pessoal fala multiplicação em cruz, né? Esse vezes esse, ou seja, 5 vezes 4x mais 6 é igual a esse vezes esse, ou seja, 3 que multiplica 50. Só para explicar direitinho o que é que está por trás disso, né? Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Eu vou multiplicar esse lado por 5. E eu vou multiplicar esse lado por 5. Multipliquei os dois lados por 5, simplificou. Agora eu vou multiplicar os dois lados por 3. Então, se eu multiplicar esse lado por 3, simplifica. Multiplica esse lado também por 3. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. O que aconteceu? Ficou 5 multiplicado por 4x mais 6. E do outro lado, 3 que multiplica 4x mais 5. Quando você faz isso, multiplica assim, você está fazendo essa operação dos dois lados, ok? Bom, continuando. Aplica a distributiva, 20x mais 30, igual, aplica a distributiva do outro lado, 12x mais 150. Ficou uma equação muito parecida com as anteriores, né? Agora subtrai 12x dos dois lados. Subtrai o 12x desse lado, ficou 8x. Subtrai 12x desse lado, vai sobrar só 150. E agora subtrai 30 dos dois lados. Subtrai 30 desse lado, só subtrai 30 daqui, vai dar 120. Então, x é igual a quanto? 120. Divide os dois lados por 8. Concluo, então, que x é igual a 15. Ok? Então, vocês viram os passos? Eu fui transformando a equação em outras equações equivalentes, mais simples, até chegar aqui. Esse cara, ele é a raiz dessa e, portanto, desta aqui. Então, a raiz dessa é 15. Eu vou resolver de novo agora de uma outra maneira, que eu acredito que os alunos gostam mais, tá bom? Porque vai sumir com essa fração logo de cara. Aqui, a fração sumiu só aqui. Ali eu consigo sumir com essa fração antes. Tudo que eu faço um lado, eu faço do outro. Eu vou multiplicar os dois lados por quem? Pelo MC, entre 3 e 5. Os caras que estão aqui embaixo, tá bom? De novo, eu não vou explicar nesse vídeo como encontrar o MMC. Isso é para um outro vídeo, senão vai ficar longo demais, né? O MMC aqui é 15, tá bom? Então, se eu multiplicar esse lado por 15, eu tenho que multiplicar esse lado por 15. Só que quando você vai multiplicar tudo isso por 15, você aplica a distributiva, você multiplica cada uma das parcelas, cada um dos termos por 15. Então, ó, multiplica aqui por 15, multiplica aqui por 15, tá? Multiplicou por 15. Aqui eu vou multiplicar por 15, mas ao invés de colocar 15, eu vou colocar 3 vezes 5, que é 15. Multiplicou esse lado por 15, eu tenho que multiplicar aqui por 15 também, ó. Multipliquei aqui por 15, e aqui eu vou colocar 15, não é 3 vezes 5, ok? Continuando. Olha para cá. Você entendeu por que eu multipliquei por 15? Porque 15 é um múltiplo de 3, por isso que eu simplifico. E aqui, simplificou. Por que simplificou? Porque 15 também é um múltiplo de 5. Então, o número que você vai multiplicar tem que ser um múltiplo do 3 e do 5. Qualquer múltiplo serviria. Serviria o 30, 45, 150, 3.000, qualquer múltiplo serviria. Claro que fica mais fácil se eu pegar o menor deles. Por isso que é o menor múltiplo comum. Então, continuando,
se você olhar aqui, ó, 5 vezes 4x dá 20x, aqui dá 30, desse lado 4x vezes 3, 12x, e aqui ficou 150, e eu não vou continuar porque essa equação é exatamente essa aqui, ó, é a mesma equação e continua do mesmo jeito, tudo bem? Você viu que ela ficou até um pouquinho mais simples. Essa estratégia de multiplicar os dois lados pelo menor múltiplo comum, ela acaba facilitando um pouquinho os cálculos. É indiferente, o resultado vai dar o mesmo. Só que aqui evita a fração, que os alunos têm um pouquinho de dificuldade, né? E já sai um pouquinho mais rápido também. Vamos ver mais um? Esse exercício parece uma equação do segundo grau, mas não é. Eu vou fazer um vídeo específico só para resolver equações de segundo grau, mas não vai ser agora. Eu vou resolver, você vai ver que não é uma equação de segundo grau, mas eu coloquei esse exercício aqui para fazer um alerta. Muitos alunos, quando olham uma expressão como essa, já quer usar Bhaskara desse lado. E aí coloca ó, o A, o B, o C. Gente, não pode usar Bhaskara aqui. A forma de Bhaskara, eu vou mostrar direitinho num outro vídeo como é que usa, mas é sempre assim, é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Não é zero aqui, então eu não posso usar a forma de Bhaskara aqui, ok? Então vamos lá, como é que eu resolvo esse exercício? Bom, desse lado eu posso aplicar a distributiva, então vamos lá, 3x quadrado menos x quadrado menos 4. E do outro lado eu não tenho nada para fazer. Do lado esquerdo eu ainda posso, ó, esses dois aqui eu posso juntar, porque tem x quadrado aqui, x quadrado, que a parte literal é a mesma, certo? Aqui não tem e aqui não tem, então esses são os dois únicos que eu posso juntar. Então 3x quadrado com menos x quadrado é 2x quadrado, menos x menos 4, não tem mais nada para fazer, e do lado de lá continua sem ter o que fazer. E aí, alguns alunos vão ficar com aquela tentação de usar Bhaskara desse lado e Bhaskara desse lado. Show Satanás, não faça isso, tá? Resista, ó. Subtrai 2x quadrado desse lado, subtrai 2x quadrado desse lado. E agora ficou... Pessoal, é uma equação do primeiro grau, não tem Bhaskara para usar aqui, né? E agora ficou muito parecido com os outros exercícios que nós fizemos antes. Então, essa equação, ela não parece ser uma equação do primeiro grau porque tem esse quadrado aqui. Mas, na verdade, é uma equação do primeiro grau que está disfarçada aqui, tá bom? Bom, continuar. Soma 3x dos dois lados. Se você somar 3x aqui, com menos x, vai ficar 2x. Se você somar 3x desse lado, vai sumir e vai ficar só o 10. Agora, soma 4 dos dois lados. 2x, somou 4 aqui, 14. Então, x é igual a quanto? Divide esse lado por 2, divide esse lado por 2, x é igual a 7. Ok? Então, essa é a forma de resolver aqui. Então, quando aparecer uma coisa como essa, você precisa trabalhar a equação primeiro, porque às vezes ela não é uma equação do segundo grau, ela só está disfarçada. Todos nós sabemos como é difícil eliminar um vício, não é mesmo? Muitos alunos, na hora de resolver uma equação, têm o vício do passa para lá. Eu já falei muitas vezes, já estou até cansado de me ouvir falar, que esse é um vício que leva muitas vezes o aluno a cometer erros bobos. A melhor estratégia é tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Não vou falar mais sobre isso. Se o aluno ainda tem essa estratégia do passa para lá, né, e tem dificuldades na hora de decidir, quem que eu passo primeiro? O 20 eu passo para lá ou é o 3 que eu passo para lá primeiro? Eu vou te dar uma dica aqui. Olha só, essa dica é baseada na hierarquia das operações, que eu vou primeiro explicar o que é exatamente essa hierarquia das operações. Olha esse exemplo. Você tem que realizar esse cálculo. O que você faz primeiro? A adição ou a multiplicação? Se for a adição, 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. Agora, se você realizar primeiro a multiplicação, 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Bom, isso aqui é um sério problema. Imagina a seguinte situação. Imagina que esse cálculo deve ser feito para realizar um pagamento. Quem vai pagar quer pagar 14. E quem vai receber quer receber 20. A matemática, ela não pode dar esse tipo de ambiguidade. Ela tem que decidir exatamente quem está certo. E aí a gente recorre à hierarquia das operações. A hierarquia das operações diz que eu vou realizar primeiro parênteses. Não tem parênteses. Potência e raiz. Não tem potência e raiz. Multiplicação e divisão. Tem multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 4, 12. E só então eu vou fazer a adição. 12 mais
2, 14. Então 14 está certo e o 20 está errado. Essa hierarquia, ela não é aleatória, tem uma razão, mas isso eu não vou explicar agora não, isso é um outro vídeo, tá bom? Essa hierarquia das operações é a ordem em que você deve realizar as operações quando for realizar os cálculos, tudo bem? Agora, na hora de resolver uma equação, o que é que a gente faz? Aí é de baixo para cima. Eu vou primeiro passar para lá adição e subtração, depois multiplicação e divisão. Então, a gente olha isso de baixo para cima na hora de resolver uma equação com essa estratégia do passa para lá. E a hierarquia das operações é de cima para baixo, ok? Vamos aplicar isso nesse exemplo? Olha só, eu tenho multiplicação e adição. Primeiro eu vou fazer de baixo para cima, a adição. Então, eu vou passar para lá o 20, porque o 20 está com adição. Então, 3x igual a 2. O 20 passa para lá, ele continua positivo. E a operação matemática aqui troca. Vai para a operação inversa. Então, 3x é igual a menos 18. Agora, eu vou para multiplicação. O 3 está multiplicando. Então, o 3 vai para lá com a operação inversa, que é a divisão, que eu vou indicar por uma fração. Então, eu concluo que menos 18 dividido por 3 dá menos 6. Então, a raiz é menos 6. Nesse vídeo, eu não vou trabalhar com a equação do segundo grau, mas eu só coloquei essa aqui só para exemplificar o uso dessa lista. Então, olha só, eu tenho potência, eu tenho divisão, eu tenho subtração. O que eu vou passar para lá primeiro? Subtração. Então, x² sobre 2. O 18 está subtraindo, então ele vai para lá com a adição, certo? Então, x² sobre 2 é igual a 50. Pronto. Não tem mais adição e subtração, mas tem uma divisão. Então, x² é igual, o 2 está aqui dividindo, ele vai para lá com a operação inversa, que é a multiplicação. 2 vezes 50, 100. Pronto. Eu não tenho adição e subtração, não tenho multiplicação e divisão, mas tenho uma potência. E agora eu sei que esse quadrado vai para lá como a raiz quadrada. E num outro vídeo eu já expliquei por que aparece o mais ou menos. Então eu posso concluir que o x é mais ou menos 10. Em outras palavras, o x é igual a 10 ou o x é igual a menos 10. Então, essa listinha aqui da hierarquia das operações, que é a ordem que você realiza as operações matemáticas quando você vai realizar um cálculo de cima para baixo, ela também te dá uma dica de como fazer o tal do passa para lá. Quem eu faço primeiro? E aí você olha a lista de baixo para cima. Espero que isso tenha ajudado vocês. No próximo vídeo, eu vou agora apresentar para vocês problemas envolvendo equação do primeiro grau. A maior dificuldade que os alunos têm é justamente, tem um problema, como que eu faço para escrever a equação do primeiro grau para resolver o problema que foi descrito, né, com palavras, ele não deu a equação. Então eu vou trabalhar um pouquinho isso no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, mas principalmente comente. O que é que você quer ver nos próximos vídeos? Te vejo em breve.